Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então, raciocine junto comigo sobre as passagens bíblicas que estarei te apresentando a partir de agora. Sendo assim, vamos para o livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, onde diz que ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Veja bem, quem exatamente desceu do reino dos céus? O menino Jesus ou o Espírito de Deus? Sim. Foi a carne e o sangue que desceram do reino dos céus ou o próprio Cristo? Por certo que quem desceu do reino dos céus foi Cristo. Então como fica essa situação com relação ao menino Jesus? Porque o menino Jesus, como todos nós sabemos, ele foi gerado no ventre de Maria. Sim, Jesus é proveniente deste lugar. Jesus não é proveniente do reino dos céus, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Prova disso é que, como nós mesmos testificamos, que ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E quem desceu do reino dos céus foi o próprio Cristo. Se você tem alguma dúvida, então deixe-me esclarecer através do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, onde diz: Batizado, Jesus saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Que fique bem claro, que se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus vindo sobre ele. Veja, Jesus tinha 30 anos de idade nessa ocasião. E foi nessa ocasião que se abriram os céus e eis aí Cristo vindo sobre a pessoa de Jesus. Sim, este é o nascimento do Espírito de Jesus. Porque o primeiro nascimento é o nascimento da carne e do sangue. O segundo nascimento é do Espírito. Tendo isso por base, podemos compreender porque Jesus nasceu santo, sem pecado, porque estamos falando do segundo nascimento, o nascimento do Espírito. Como o Espírito é santo, por certo que, a partir deste momento, Jesus nunca cometeu pecado, deste momento. Mas, quero enfatizar que o Espírito de Cristo, ele veio do alto, somente aos 30 anos. Por isso que Jesus, antes deste momento, ele não realizava milagres. Por isso que Jesus, antes desse momento, não tinha um ministério. Por quê? Porque a carne não possui ministério nenhum da parte de Deus, somente através da unção do Espírito Santo. E essa unção foi concedida a Jesus, porque Cristo significa unção, aos 30 anos, quando Cristo veio do alto, aos 30 anos, sobre ele. Jesus não era o Cristo quando nasceu no ventre de Maria. Ali, Jesus era Jesus de Nazaré. Aos 30 anos, ele passou a ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aos 30 anos, Jesus não era o Filho de Deus antes dos 30 anos. Antes dos 30 anos, Jesus era filho de José e de Maria. Como eu posso provar isso? Veja o que consta no livro de Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42. Eles diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Veja que Jesus afirmava que havia descido do céu. Quando que Jesus afirmou isso? Antes dos 30 anos? Não. Jesus só confirmou isso depois dos 30 anos, quando o Espírito de Cristo, lá no batismo, veio sobre ele. É neste momento, a partir deste momento, que Jesus diz e afirma que ele veio do céu, quando o Espírito de Cristo desceu do céu sobre ele. Antes deste momento, ele não era o Cristo, ele era apenas o filho de Maria e de José. Pois eles afirmam: como, pois, diz desci do céu? Por certo que todo mundo sabia que Jesus havia nascido de um ventre materno. Jesus não estava falando da carne e do sangue. Veja o que consta no livro de Evangelho de João, capítulo 7, versículo 27, onde diz: nós todavia sabemos de onde este é. Eles estavam falando acerca de Jesus. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Veja, que quando Jesus afirmava que ele havia vindo do céu, ele estava falando do Espírito de Cristo e não da carne e do sangue. E o Espírito de Cristo só se tornou uma realidade quando Cristo desceu do céu sobre eles lá no batismo. Por isso, torno a argumentar com vocês. Antes dos 30 anos de idade, Jesus nunca havia afirmado que havia descido do céu. Porque ele ainda não possuía o Espírito de Cristo. Quando o Espírito de Cristo desceu sobre ele, ele se tornou o próprio Cristo. Por isso que ele, a partir desse momento, afirmava que ele havia descido do céu.
Porque uma vez que se nasce do Espírito, independente deste corpo de carne e de sangue, você não é mais este corpo, e sim um Espírito. Então, é extremamente lógico Jesus afirmar que ele havia descido do céu após os 30 anos de idade, porque ele não era mais um homem natural, e sim um homem espiritual, porque uma vez que se nasce do Espírito, a pessoa se torna o próprio Cristo, um ungido de Deus. Acredito que isso é mais do que suficiente para fazer você entender que a pessoa de Jesus é totalmente distinta da pessoa de Cristo, porque Cristo estava no céu e Jesus havia sido gerado aqui, nessa terra. Seria isso, um abraço a todos, reflita bem e até o próximo vídeo, meu amigo.